E a Chainlink? Bom, a Chainlink vem sendo falada bastante ultimamente, tá, pessoal? É a altcoin agora do momento que todo mundo tá falando, falando muito sobre a Chainlink. A Chainlink no gráfico dela aqui, no gráfico do dólar, ela está em um triângulo simétrico, tá? É uma zona de acumulação, está em fase de acumulação, tem muita pressão compradora já nela, ao mesmo tempo tem pressão vendedora ainda por conta da situação macro, por causa do medo, do receio, então ela está em uma fase de acumulação lateral. E geralmente vocês sabem como termina, né? Uma acumulação lateral. Triângulo simétrico, né? Geralmente ele vai para um lado, sai do canal, volta e depois cai. Ou, no caso aqui, vai para um lado para baixo e depois sobe. O ideal seria que ela derretesse primeiro, voltasse aos 5 dólares, tá? Acredito que um preço de 7 dólares já está excelente para comprar Chainlink para o longo prazo. Então, para quem especula para o longo prazo, né? Quer comprar um ativo bem fundamentado, que tem um movimento especulativo futuro de valorização, a Chainlink é uma das minhas favoritas desse ciclo, tá? Para o próximo ciclo de alta também. Acredito que essa vai ser uma das que mais vai me trazer um retorno e que está num bom preço risco-retorno, tá? Detalhe interessante, se você comprar hoje ela, né, você compra ela em acumulação. Então ela ainda pode movimentar no curto prazo, entre altas e baixas, dentro desse triângulo simétrico, antes de tomar uma decisão. Eu acredito que por conta do cenário macro, se a gente perder o suporte principal do S&P 500 e da Nasdaq, a gente pode revisitar Chainlink a 3 dólares, 4 dólares, tá? Mais uma vez na história. Mas acho que entre esses 4 e 7 dólares está bem comprado por longo prazo, bem posicionado por longo prazo. Por isso que dentro da minha carteira, eu estou comprando Chainlink aos poucos. Eu comecei semana passada a compra da Chainlink aos pouquinhos, tá? E aí, basicamente é isso. Uma das que mais vai me interessar em acumular é a Chainlink. E o motivo dela é justamente por conta da sua política de se atualizar e se desenvolver e também captar recursos financeiros e também agora aumentar a segurança utilizando o sistema de stake. Então, a Chainlink vai adotar o sistema de stake para aumentar a segurança criptoeconômica e dar garantias aos usuários de serviços de Chainlink. Para quem não sabe, a Chainlink aí hoje ela compõe 10% de toda a capacidade de DeFi da rede Ethereum e de outras redes também, como a rede Avalanche, entre outras redes aí. Ela fornece serviços, né? E todos os pagamentos que são feitos para a própria Chainlink é através do token da Chainlink, é o do token Link. Então ela tem capacidade de usabilidade. Por enquanto ainda ela tem uma pressão um pouco mais vendedora do que compradora, mas isso vai mudar nos próximos 2 anos, na minha opinião, justamente por fomentar o staking para fornecer mais segurança. Além disso, ela vai habilitar a participação da comunidade na rede Chainlink, permitindo que as pessoas produzam nós de rede e forneçam, né, suas moedas emprestadas, suas links emprestadas para assegurar a segurança da rede. Gerar recompensas sustentáveis com uso real a longo prazo. Então o fornecimento dela é baseado nisso. Ela também capacitar os operadores de nó para acessar trabalhos de maior valor por staking. Então isso vai fazer com que ela tenha um impacto no seu preço ao longo do tempo, tá? E basicamente ela vai ter a sua atualização aí em dezembro, tá? Então, de agora até dezembro, provavelmente nós vamos ter um movimento mais comprador na Chainlink. Então, no curto prazo, né, geralmente as pessoas vão querer especular uma valorização na Chainlink. Pode ser que ela seja uma das altcoins que consiga performar positivamente mesmo em um contexto de bear market por um curto espaço de tempo. E aí ela tem várias atualizações ainda para acontecer, a V1 e V2, onde ela vai expandir os seus serviços, os seus produtos também. E, na minha opinião, ela vai captar cada vez mais mercado futuro como uma rede de oráculos, tá? Oráculos são um conjunto de redes computacionais que fornecem dados do mundo externo para o mundo on-chain. Então é ele que produz toda a capacidade de um protocolo conseguir saber, por exemplo, um protocolo de faz saber qual é o preço do Ethereum hoje, atualizado, né? Pareado em dólar, por exemplo. Isso é só um exemplo.
Então ele que vai fazer isso. A Chainlink que faz isso ao longo dos últimos anos. E ela é responsável aí, pessoal, pelo crescimento de 203 bilhões de dólares em valor congelado em DeFi nos últimos 2 anos. Agora caiu para 50 bilhões, se eu não me engano. Desses 200 caiu para uns 50 bilhões. Por quê? Porque o mercado está derretendo. Então, como o mercado de altcoins derreteu uns 90%, caiu aí praticamente para um quarto ao que tinha de valor congelado na rede antes. Muita gente tirou e migrou, saiu fora por causa do contexto macroeconômico. E aí o contexto macroeconômico está muito sensível, né? Qualquer coisa positiva, como por exemplo um dado de pico de inflação, pode fazer com que esse TVL volte a aumentar, esse travamento de valores em rede volte a aumentar ao longo do tempo, tá? Então a Chainlink ela vai lançar uma sequência de vários programas aí para reduzir os seus custos antes de fazer o sistema de stake. Então ela lançou 2 novos programas chamados Build and Scale, tá? Que fomentam aí a utilização e o desenvolvimento da rede, né? Então ela vai oferecer um programa de construção, tá, em equipes em acessão que vão doar de 3 a 5% dos seus tokens nativos à rede em troca de acesso aos dados da Chainlink. Então, além desse, também o programa de Scale, que seria a escalabilidade, né? Que visa reduzir também os custos de transação na cadeia associados a oráculos de contrato inteligente para quase zero. Então, cada vez mais ela vai ter utilização do seu token Chainlink, né? A Link vai ter cada vez mais usabilidade, a rede cada vez mais vai ser desenvolvida, cada vez mais vai oferecer produtos e serviços diferentes, e isso vai fomentar, na minha opinião, no longo prazo, a valorização desse token, tá? Em 10 minutos agora vai ser o PMA industrial, vamos ver se vir abaixo de 52,2 como está sendo projetado, poderia trazer um derretimento ou o oposto, uma alta, né? Mas esse hoje seria o dado mais importante. Dentro de abaixo de 50, então, fase de contração econômica seria então um cenário que sugeriria, na minha opinião, uma queda muito abaixo de 50, sugeriria que de fato o apertamento quantitativo está fazendo efeito e que a política do Fed poderia ser um pouco mais branda, mas é um dado aí não muito relevante comparado, por exemplo, aos dados de inflação, como o da semana passada e o de pedido inicial de seguro-desemprego lá dos Estados Unidos, tá? Se a gente olhar também e até perguntando, né, Bitcoin está num bom ponto de compra? Cara, se a gente pegar dados relativos ao que a gente utilizou em ciclos passados, sim, nós já estamos em fase de capitulação. De 12 mil dólares a 19 mil dólares serão preços que no futuro serão irrelevantes para o Bitcoin, pela valorização do Bitcoin, tá? Por enquanto, na minha opinião, o Bitcoin está sangrando por causa do fortalecimento do dólar, muito mais por causa disso, porque eu vejo que o número de carteiras começou a aumentar, o seu estoque, né, de carteiras com mais de 100 mil Bitcoins começou a aumentar, com mais de 10 mil Bitcoins começou a aumentar, com mais de 1.000 Bitcoins começou a aumentar, aos poucos, em pequenos percentuais, sugerindo um início de acumulação, tá? Então, tem alguns fundos de investimento podem estar começando a acumular Bitcoin. Se a gente for pegar aqui, né, a Sentiment, que é uma das casas de análise de dados on-chain que eu gosto de ver, que eles pegam análise de sentimento também baseado em mídias sociais, né, no que as pessoas estão falando nas mídias sociais, ele viu que 34 mil Bitcoins aí saíram de corretoras no dia 30 de setembro, indicando que agora pode ser um indício de confiança do trader no quarto trimestre. Então a gente vai começar agora em outubro o quarto trimestre, e nesse quarto trimestre, né, a última vez que aconteceu essa quantidade de Bitcoins saindo de corretoras foi em 17 de junho. Em 17 de junho em diante a gente viu o Bitcoin tendo uma valorização de 25%, se eu não me engano, e do Ethereum de 50% de valorização. Tá? Por isso que eu digo que com esses dados a gente pode ainda ter a chance, ao longo dessa semana, até o final dessa semana, a gente pode ter uma semana de barra de reversão chamada Bear Trap em cima de um suporte majoritário.
Não só por conta do S&P 500 que está conseguindo se sustentar por enquanto no início da semana acima dos 3.600 pontos, tá? Não só por causa disso, acima dos 3.600 pontos ele está conseguindo se sustentar, mas se ele conseguir retornar, ou seja, fazer uma barra de reversão semanal, com fechamento semanal acima da máxima da semana anterior, que seria acima de 3.700, isso seria um sinal de que os traders de curto prazo, né, e de mercados voláteis ficariam expostos a ativos de alto risco nesse trimestre final. Então poderia ter uma sequência de semanas, talvez 3 meses de alta, né? Que é o que eu estou tentando captar. É um movimento que eu estou tentando visualizar e estou tentando captar, que eu falei na semana passada, tá? E que ele até ameaçou num dia, né? Teve um dia ali que ele ameaçou trazer esse bear trap, que foi esse dia aqui, ó. Que inclusive eu até fui ejaculador precoce, eu comemorei antes da coisa de fato acontecer. Não confirmou ainda o bear trap, mas agora, ao longo dessa semana, pode ter confirmação desse bear trap. Então, existem aí dados econômicos que podem sair ao longo dessa semana, talvez até em alguns pronunciamentos de alguns membros do Fed, que poderiam trazer um pouco de alívio de alta, um trimestre de alta, né? Para dar pelo menos uma recuperada, porque, cara, o Bitcoin ele ainda não teve uma recuperação louvável, digamos assim, uma recuperação verdadeira, tá? E ele vem construindo também, junto com todo esse contexto, uma cunha descendente de alta que eu mostrei para vocês na semana passada. Então, tem muitos fatores aí que influenciam a possibilidade do smart money atacar uma ponta compradora para liquidar os alavancados de baixa a qualquer momento. Principalmente porque nós temos queda de volatilidade e aumento do risco do short squeeze em cima de suportes majoritários, tá? Então nós temos o seguinte também, pessoal. Aqui na análise de sentimento do Sentiment Trader, nós temos um aumento da confiança do smart money, tá? E quando isso acontece, geralmente, né, quando ele chega no seu pico e nós temos uma queda, nós temos geralmente um evento de short squeeze. Então é basicamente isso aqui que eu quero tentar captar, tá? Tentar captar um movimento de alta de um trimestre, talvez 2 meses, de pullback de alta para o preço no futuro continuar caindo. Que é uma coisa que ainda não aconteceu no Bitcoin, tá? Então quando a gente tem esses movimentos que o Smart Money está muito confiante, acontece esses movimentos de short squeeze. Então é isso que eu quero ver, é isso que eu quero tentar captar, né? Essa tentativa desse movimento. E agora novamente o Smart Money dentro de um contexto de baixa contínuo, ele em cima de um suporte, apoiado em suporte de S&P 500, suporte majoritário de Bitcoin, suporte majoritário de Nasdaq. Esse é um movimento que eu acredito que em algum ponto, ao longo dessa semana, pode nos indicar uma barra semanal de reversão verdadeira que consiga fazer um bear trap, armadilha urso, para pegar os alavancados e fazer um movimento contrário de alta rápido, repentino, e que pega todo mundo aí desprevenido, né?